Tem um animal que nos ajuda muito na produção de soro. Você sabe que animal é esse? Quem pode nos tirar essa dúvida é a médica veterinária do Instituto Vital Brasil, Patrícia Castanheira. Aqui no Instituto Vital Brasil, temos dois setores que criam animais peçonhentos: o serpentário e o aracnário. No serpentário são criadas as serpentes e no aracnário são criadas as aranhas. O veneno produzido por esses animais é enviado para o meu setor, que é o setor de antígenos. Lá no setor, eu recebo veneno produzido por várias espécies de animais. E toda vez que a fazenda do Instituto Vital Brasil precisa começar a produção de um soro contra a picada de animais peçonhentos, eles pedem um veneno específico. Quando o veneno chega na fazenda, ele é armazenado em temperatura de geladeira e apenas sai da geladeira para ser usado nos dias de produção de soro. Sabe o animal que ajuda a gente na produção desse soro? O cavalo. Mas por que o cavalo? Isso é fácil de explicar. Ele é um animal de fácil manejo, é dócil e muito tranquilo de lidar. Outra vantagem de usarmos o cavalo é que ele é um animal grande, oferecendo assim uma maior quantidade de sangue por doação. Bom, agora que já sabemos o motivo por que escolhemos o cavalo, você sabe como o processo de produção do soro acontece? Tudo começa com o veneno. Um pouco do veneno é injetado nos cavalos e aguardamos um tempo para que os anticorpos sejam produzidos no sangue. Claro que, como injetamos pouco veneno, essa pequena quantidade não mata o cavalo, nem causa nenhum mal a ele. Mas essa injeção de veneno faz o que para a gente é mais importante. Faz com que o cavalo produza anticorpos. Em seguida, fazemos testes para verificar se o cavalo realmente produziu a quantidade necessária de anticorpos. Se o cavalo produziu esses anticorpos na quantidade ideal, podemos passar à próxima etapa. A próxima etapa é a doação de sangue por parte do cavalo. Essa doação acontece igual à doação de sangue de um ser humano. Cada cavalo doa bolsa de sangue a cada 2 meses. Cada bolsa de sangue possui cerca de 6 litros. Parece muito, né? Mas veja a quantidade de sangue que o cavalo tem se comparado à doação de sangue humano. Um cavalo tem cerca de 40 litros de sangue e ele doa apenas cerca de 6 litros de sangue. Essa proporção é bem semelhante à doação de qualquer ser humano. Quando acaba a doação de sangue, o cavalo segue sua vida normalmente, bebe água, come e interage com os outros cavalos. Ele não morre e nem fica fraco. E o que nós fazemos com esse sangue? Lembra que a gente inoculou o veneno no cavalo para que ele produzisse anticorpos? Pois é. Agora, vamos separar os anticorpos que estão no sangue. Você sabia que o sangue é composto por 2 partes? As hemácias, que são a parte vermelha do sangue, e o plasma, que é a parte líquida. Os anticorpos que a gente quer estão presentes no plasma. Como o sangue é retirado do cavalo de forma total, precisamos separar as hemácias do plasma. E como isso é feito? As bolsas de sangue doadas pelos cavalos são colocadas em pé em um local adequado em ambiente refrigerado, repousando de um dia para o outro. Durante esse processo, as hemácias, que são a parte vermelha do sangue, são mais pesadas e, por gravidade, vão para a parte de baixo da bolsa. A parte mais líquida, que é o plasma, fica na parte de cima. No dia seguinte, o plasma é separado do sangue e armazenado em baixa temperatura. Agora temos 2 bolsas separadas, uma de hemácias e uma de plasma. Nesse momento, já podemos devolver as hemácias para o cavalo. Daqueles 6 litros retirados, são devolvidos cerca de 4 litros. Desta forma, o cavalo não perde as hemácias e não corre risco de ficar com anemia. Após todo esse processo, o plasma contendo anticorpos é enviado para a sede do Instituto Vital Brasil para as próximas etapas da produção. Mas essa parte nós vamos explicar em um outro vídeo. E aí, gostou da primeira parte da produção de soro? Então assistam ao próximo vídeo na sexta-feira que vem. Sigam o canal do Instituto Vital Brasil aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Tchau!